Boa tarde a todos os ouvintes e todos vocês que estão nessa hora aí, vendo essa filmagem, qual Deus ele ministra ao meu coração, trazer uma mensagem para você, povo de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Paulo trazendo à igreja de Coríntios uma mensagem. Ainda que falasse as línguas dos homens e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e não conhecesse os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse aos montes e não tivesse amor, nada seria. Aqui quem está falando, minha igreja de Jesus na terra, é o pastor Claudinei Porfírio, um servo de Deus, simples e, pela misericórdia de Deus, um servo a qual tem vivido muitas bênçãos de Deus. Paulo, a carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: meus irmãos, a igreja estava crescendo, a igreja de Coríntios estava multiplicando. Creio eu que Paulo, o homem buscando o Espírito Santo, ele começou a perceber que um queria ser mais que o outro, que uns só queriam falar em línguas, outros queriam só profetizar, outros queriam só ofertar, outros queriam ser melhores que os outros, alguns queriam ser melhor, por quê? Porque tinham pessoas mais inteligentes, você vai entender o que o pastor quer dizer. Aí Paulo traz essa palavra. Eu quero dizer para você, meu irmão de Jesus, que está aí do outro lado. Primeiro eu quero falar com a minha igreja. Se o teu coração, todos os líderes, pastores da igreja pentecostal Pão na Casa, e toda a membresia, se o teu coração tiver fé e esperança, se você falar em línguas, se você tiver o dom de cura, se você tiver o dom para louvar, se você tiver o dom para ministrar a dança, e não tiver amor, irmão, pode parar e começar a buscar o amor a qual Paulo se refere, o amor de Jesus. Paulo ele está se referindo aqui a um amor que é longânimo. É um amor que não tem inveja. É um amor caridoso. É um amor verdadeiro. Quando Paulo ele traz essa mensagem à igreja, ele quer dizer que aquilo não está acontecendo. Aí o Espírito Santo me traz ao coração e eu vou te perguntar, irmão, seja você de qual área for da igreja, seja você o membro que está chegando agora, você ama Jesus Cristo de verdade? Ou você quer só falar em línguas estranhas? Você ama Jesus Cristo de verdade? Ou você quer só ter o dom de profetizar? Você ama Jesus de verdade? Ou você apenas quer ser mestre, quer ser pastor, quer ser um obreiro? E quem ama Jesus de verdade sabe que tudo tem um princípio. Quem ama Jesus de verdade, irmão, nada nem ninguém para o coração dele naquilo que Deus preparou para ele. Entenda, quando Paulo ele fala
no versículo 11, quando eu era um menino, falava como menino, me sentia como menino, dias corria como menino, mas agora cheguei, olha o que ele diz, cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Paulo diz para aquela igreja, chega de ser todos meninos, chega de ser criança espiritual. Meu irmão, o irmão não dá passo para você, você quer sair da igreja. Meu irmão, o pastor está cheio de coisa para fazer, às vezes não te olhou, não te viu. Você quer ir embora porque o pastor não te viu. Isso é coisa de menino, de criança, imatura. Você vem para a casa do Senhor, canta, exalta, às vezes está até uniformizado, sai da casa do Senhor e diz que não sentiu a presença dele, porque o amor de Jesus não está em ti. Porque aonde está o amor de Jesus, em todos os momentos ele fala comigo e contigo. E eu fico maravilhado em ver Paulo dizer que o amor nunca falha, mas havendo dom de profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Ou seja, olha, aqueles profetas, a profecia vai embora. A ciência, a temática, a filosofia, a teologia vai passar também. Ciência é sabedoria da palavra, vai passar, mas o amor fica. Eu estava numa reunião de pastores essa semana, sexta-feira, e eu vi um jovem pegar a palavra em 20 minutos. Qual palavra ele trouxe que entrou no meu coração, e eu fui absorvendo aquela palavra, e Deus falou demais ao meu coração. E um tudo Deus falou para mim dizer para todos os pastores que estavam ali que ele queria ser centro dos altares da igreja dele de novo. E na minha igreja, que não é minha, é de Jesus, na igreja a qual o Senhor me colocou para ser líder espiritual e pai na fé, apenas um é rei, apenas um é exaltado. Não tem honras a homens, honras que eu digo, muitas vezes se falam nos altares do Senhor, meia hora de todas as pessoas, de política, de vaidade, de dizimista que tem salário grande, de ofertantes que compram o altar. O que mais tem é isso, irmão. Só que nesse ministério, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, e creio que no seu também, pastor querido, isso não acontece. Porque o altar de Jesus Cristo, esse altar de Jesus, o próprio Jesus em muitos altares está fora dele. Porque o Senhor não encontra espaço, porque o amor de Jesus acabou. O amor de Jesus em muitos lugares hoje é dízimo alto, é carro importado. As ovelhas, a qual ele diz que um bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela uma, para dar vida por ela. Isso não acontece mais. Por quê, igreja? Porque a maioria dos líderes espirituais, eles estão concentrando as forças em fazer diferente do que a Bíblia manda. A Bíblia manda ir de pregar o evangelho a toda criatura. Ide, pastor, e pregar o evangelho a toda criatura. Igreja, e pregar o evangelho. Diaconato, e pregar o evangelho a toda criatura. Ministério de homens, e pregar o evangelho a todas as mulheres, e ide, não diz pastores ir. Mas infelizmente, por não sermos muitas vezes nós, pastores, o exemplo, a igreja não consegue, porque é fácil você ensinar o que você não faz. O difícil é você ter o resultado. Agora, uma coisa quando você faz,
porque Jesus é misericordioso e te usa. O próprio Jesus, ele traz a vida, a palavra que diz: ide ao mundo e pegar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quando Deus ele fez o homem imagem e semelhança de Deus, e falou ao Espírito Santo e ao Filho: façamos-nos o homem a imagem e semelhança nós. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus foi aquilo que ele pregou ao Filho, que trouxe Filho. O Filho foi até o Pai falando com o Filho e falou: Pai, eu vou por esse povo. O próprio Jesus, ele como mestre, o melhor mestre que eu já vi em todos os tempos, não existe outro igual. Ele como apóstolo, porque por onde ia a igreja se abria, que eram as casas, só que a igreja seguia Jesus. Seu povo te segue, pastor? Porque Jesus ele ensinou que o povo tem que seguir os discípulos, né? Às vezes você está dizendo: mas esse menino não sabe o que fala, porque o povo vem e vai. Não, o povo não vem e não vai não. Aquele que é nascido do Espírito Santo, ele permanece. Toda árvore que dá fruto, você vai conhecer os frutos dela. Toda árvore dá fruto, fruto bom ou fruto mau. Porém aquela que dá fruto mau é cortada e lançada no fogo. Pastor, preste atenção. Deus está falando comigo e contigo. Quando Jesus, Pai, e Filho e Espírito Santo, tem essa reunião entre eles para fazer nós, imagem e semelhança deles, é para que cumpríssemos a vontade do Senhor. E muitas vezes isso não acontece, porque o Senhor quer que você saia do seu escritório, do seu conforto, desse ar-condicionado, e vai sentir o que as suas ovelhas estão sentindo. Qual foi o último dia que você visitou aquele irmãozinho que só tem um arrozinho para comer, pastor? Se é que tem, porque no tempo em que você ia, tinha um arroz. Será que agora tem? Ou simplesmente porque as dificuldades bateram na porta dele, ele não consegue ir até a igreja? Você não consegue mais ir até ele? Quero dizer para você, viu, meu pastor querido, que Deus está falando comigo e eu tenho casas que eu preciso ir agora. Saindo daqui eu vou para essas casas. Mas o Senhor quer ensinar para mim e para todos vocês, ovelhas, pastores, ofertantes, dizimistas, seja lá quem você for, que o amor é maior que a esperança e a fé. Se você tem amor de Jesus no teu coração, está na hora de se entregar para Ele. Você diz que tem o amor de Jesus. Jesus mudou seu casamento, mudou sua vida sentimental, sua vida financeira. E você está se preparando para se batizar. Você está se preparando para o Deus Altíssimo. Como é que você diz que está se preparando, esperando que Ele te toque, se Ele já te fez imagem e semelhança dEle? Ou seja, Ele já te preparou, Ele já te fez pronto. Porque você é imagem e semelhança de Deus e não consegue entender que a imagem e semelhança de Deus é aquela palavra que diz: façamos-nos o homem, imagem e semelhança, nós, Pai, Filho, Espírito Santo. Ou seja, o impossível está em ti. Aí você olha para o impossível que é Deus e diz: eu não estou preparado para batizar. Você está dizendo que você não está preparado para as bênçãos de Deus para o seu casamento. As bênçãos de Deus vai se afastar de ti. Isso é psicológico, não, irmão. Isso é a palavra. Porque Jesus ele falou: aquele que me negar diante do Pai, aquele que negar diante dos homens a mim, eu negarei diante do Pai. Porque hoje você está negando Jesus não se batizando nas águas. Jesus, quando foi até João Batista olhou para Jesus e falou: não, Senhor, quem sou eu? Não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. Ei! Jesus se batizou para mostrar que nós não somos nada. E você está querendo se preparar? Você já nasceu preparado.
Aí o que eu gosto na palavra de Deus é que ele vem para confundir. Uma pessoa olhou para mim diante de umas 15 pessoas. Estávamos num instituto teológico, a qual tinha ali umas 30 pessoas na sala. E um líder espiritual olhou para mim e falou que eu não ia conseguir porque eu era meio ignorante, que eu era de pouca inteligência. Mas a palavra de Deus diz aqui que a ciência vai passar. E o amor permanece. E eu consegui passar naquele instituto teológico. Não consegui terminar porque assim Deus não queria. E eu não entendia. Porque na minha vida a glória é de Deus, irmão. Na sua vida a glória tem que ser de Deus. Para de ficar exaltando os homens. Para de ficar exaltando as mulheres. Dê honra sim, honra pessoalmente. Mas às vezes você quer ficar dando honra a dizimista, não a homens e mulheres de Deus. Você quer dar honra a carro importado, não a homens e mulheres de Deus. O amor de Jesus. Jesus vem para cumprir o chamado e mostrar para mim e para você, homem e mulher de Deus, que esse amor que Paulo fala, ele tudo suporta, ele tudo crê, tudo se espera. Não quer esperar o tempo de Deus. Eu vou sair dessa igreja, eu vou sair daquela igreja, eu vou deixar de ser pastor, eu vou deixar porque você não quer esperar o tempo de Deus. Eu fiquei durante 8 anos em um ministério, qual fui muito abençoado. E naquele 1 ano de ministério, eu ganhei muitas almas para o Senhor Jesus. Porém, não estava pronto. Eu era um menino. Mas quando eu olhei para dentro de mim e falei, peraí, eu sou um homem, eu tenho que deixar de ser menino. Deixar de depender da fé dos outros, da fé de pessoas. Recebi a bênção do meu pastor e da minha pastora. A bênção. Não fui ungido a pastor, nada disso. E a bênção deles estão sobre mim até hoje. Ainda que o coração deles não sinta isso, eles me liberou. Então a bênção deles estão sobre minha vida. E essa bênção me dá o direito de dizer, meu irmão, 400 almas aceitou o Senhor Jesus esse ano. Após eu ter saído daquela igreja, a qual eu fui muito abençoado, eu vi mais de 600 aceitar Jesus. Aí Jesus ele te pergunta até quando você vai ficar amarrado ao homem. Ide por todo mundo e pegar o evangelho a toda criatura. Sai dessa posição de conforto, meu irmão. Mas quando Jesus ele está contigo e comigo, os sinais acompanham. No nosso ministério hoje tem ex-traficante, tem ex-ladrão, ex-viciado no crack, ex-viciado em cocaína, tem ex-alcoólatra, católico de 20 anos, quebraram todos os santos que estavam na casa, fizeram nova aliança com Deus, centro de macumba sendo fechado, tudo isso, câncer, pessoas sendo curadas, porque o amor de Jesus está em nós. Te convido a você sair da hipocrisia, tirar a soberba do teu coração. Eu e você não somos nada, viu, pastores? Homens e mulheres de Deus não somos nada, senão a misericórdia de Deus em nossa vida é um canal de bênção que nos tornamos. Ontem eu vi 3 almas aceitar o Senhor. Essa semana eu vi 30 almas aceitar o Senhor. E o Senhor te pergunta, ide por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura, todo aquele que tem carro importado, todo aquele que tem picanha em casa, todo aquele que tem casa bonita? Não, toda criatura. Os mendigos chegam nas igrejas e você separa uma cadeira para ele e muitas vezes não consegue dar nada. A palavra de Deus diz que a fé sem obra é morta, viu, pastor? O amor de verdade é esse, ó. Não folga com a injustiça.
mas folga com a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Para de exaltar aquilo que não é para exaltar, em nome de Jesus, pastor. E engrandece o nome de Jesus, porque o povo está perecendo. E os ministérios mais ricos que o Senhor está levantando, é esses que o Senhor está trazendo essa mensagem. Jesus quer voltar ao seu altar, pastor e pastora. Quem é esse pastor que fala isso? Eu sou um simples servo que estou dizendo que o Senhor quer voltar a ser o centro das atenções do altar dele. O Senhor quer voltar a ser o centro das atenções na minha e na sua casa, na minha e na sua família. O Senhor quer voltar a ser o centro das atenções do seu ministério. Porque a palavra de Deus diz que Paulo encerra dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas primeiro ele diz em Coríntios 13:13: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, a maior destas é o amor. Pessoas precisam ser alimentadas, pessoas precisam ser libertas. E é só o amor de Jesus que vai fazer isso. Deixa essa mensagem com a reflexão na minha e na tua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.